Ok, amigos, voltamos aqui com o nosso quarto bloco, dando seguimento ao nosso estudo, dando sequência ao nosso trabalho, né, de maneira muito tranquila, né? Poderíamos ficar aqui a noite toda ainda, estamos aqui no nosso 28 de março, já são, né, 9h30, né, praticamente 28 de março, são 9h06, né, 21h06, me perdoe, 21h06, quinta-feira, né, santa, já quinta-feira santa, estamos nós aqui com toda a alegria, com todo entusiasmo. Estou propondo aqui para minha amiga Fábio que fiquemos até a meia-noite para gravarmos já o nosso simulado com a aula de intervenção, né? Mas o pleito não foi acolhido, né? Por mim eu ficava, estava tranquilão, né? A gente ia levando aqui no mesmo embalo, né, Fábio? Mas vamos lá, vamos evoluindo no nosso raciocínio e vamos lá. Falamos aqui da fase de início, falamos aqui da fase de instauração do processo. Falamos do início, da instauração do processo. O que é que nós temos que observar, professor? Que ele pode ser instaurado tanto pelo particular quanto pela administração, que tem que portaria, designar a comissão, que vai ser uma comissão de agentes chamada comissão processante, que tem que ter forma no vernáculo português, páginas numeradas, sequenciadas, rubricadas, que pode ser na administração, dentro do horário do funcionamento, mas que pode ser fora quando houver necessidade e que pode extrapolar o horário. Na tela, uma questão importante é a comunicação. Ainda dentro do início do processo, você tem que perceber que para a comunicação, no processo administrativo, comunicação, está errado aqui, vamos só corrigir, no processo administrativo, a comunicação ela é fundamental. E a comunicação, por óbvio, ela tem que obedecer o que, professor? Formalidades. A comunicação no processo administrativo, por óbvio, ela tem que obedecer o que, Éden? Ela tem que obedecer formalidades. Eu diria que são 6. 6 são os requisitos básicos para a formalidade de uma comunicação dentro de um processo, ok? Com certeza, 6 são os requisitos básicos. Quais são eles, Éden? Primeiro requisito formal para a comunicação dentro de um processo, que é a identificação do interessado, é a identificação do interessado, bem como do órgão e do órgão administrativo, órgão ou entidade administrativa, que o que é, né? Com certeza, identificação do interessado e do órgão ou entidade administrativa que está dando andamento ao processo. O sujeito que recebe, por exemplo, uma intimação, ele tem que saber quem é o órgão que está dando andamento ao processo. Ele tem que ser informado em que órgão ele tem que comparecer. Imagine, vai ter início um processo administrativo, esse processo administrativo ele corre contra você e você recebe a intimação. Beleza, qual é o órgão? Então, na comunicação dos atos processuais, a primeira formalidade da comunicação é a identificação do interessado. Olha, você, efetivamente, Éden Napoli Guimarães, tem que comparecer. Comparecer aonde, querido? Você tem que comparecer na repartição pública tal, tal e tal e tal. Lá no centro administrativo, na rua Benzeno, número 37, sala 5, repartição alfa. Por exemplo, você tem que saber qual é o órgão, a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Esporte, terceiro andar, enfim, você tem que ter a identificação do interessado e do órgão ou entidade administrativa que está conduzindo aquele processo para o qual você deve se dirigir. Essa é uma formalidade, não é a única, são 6, essa é a primeira. Vem comigo, close na tela, olhe lá, evoluindo no raciocínio, chegamos aqui na segunda formalidade, que significa o que, Éden? Que é a intimação. Com certeza você tem que ter aqui uma finalidade de intimação. E o que é que nós temos que observar sobre a intimação, Éden? A formalidade sobre a intimação é que ela tem que ser uma intimação explicativa. A intimação ela não pode ser do nada, venha para cá. Ela tem que ser explicativa, porque ela tem que informar qual é o processo e qual é a finalidade. Isso é respeitar o contraditório. Imagine, corre um processo contra você, beleza, sobre o quê? É processo fiscal, é processo administrativo disciplinar, é um processo de trânsito, é o quê? Que processo é esse que corre contra mim? Então, no momento da intimação, além de dizer qual é o interessado, que é você, e além de dizer qual é o órgão, como segunda formalidade, você tem que trazer uma intimação com natureza explicativa, com caráter explicativo, para dizer qual é a ratio, qual é o conteúdo daquela intimação, qual é o conteúdo daquele processo para o qual você é convocado. Tudo isso na tela em respeito ao contraditório. Falar em intimação explicativa é falar em intimação que respeita o princípio do contraditório. É falar de intimação que respeita o princípio do contraditório. Beleza? Dá para ler, você já sabe o que é contraditório. Na verdade, dá para ler, não dá não, dá para ouvir, não é? Respeita o princípio do agora sim,
vamos abreviar, contraditório. Beleza, meus caros? Tudo tranquilo, tudo jóia? Essa foi a segunda formalidade. Como terceira formalidade, nós temos aí com certeza também a necessidade de identificação. Necessidade de identificação de quê, professor? Identificação da data, identificação da hora, identificação do local, identificação de data, de hora e de local em que a pessoa tem que comparecer. Não basta dizer o órgão é tal, o motivo da intimação explicativa é este, mas não dizer efetivamente qual é a data, qual é a hora e qual é o local que você tem que comparecer. E além disso, tem que ter uma observação aqui, ó, sobre intimação, meus amigos, sobre data, hora e local. Você tem que, no mínimo, a intimação para o comparecimento ela tem que respeitar o prazo de 3 dias úteis. Não dá para você intimar e dizer, venha para cá amanhã, 8 horas da manhã você esteja aqui. Aí a pessoa tem uma consulta, a pessoa tem uma entrevista de emprego, a pessoa tem um velório, a pessoa tem qualquer coisa e tem que faltar? Não, não é. Então o prazo mínimo dessa intimação, meus amigos, a intimação explicativa, ela deve conter também, e essa é a nossa terceira formalidade, a intimação explicativa ela deve conter o que também, professor? Ela deve conter também uma identificação da data, do horário e do local onde a pessoa ela tem efetivamente que comparecer. E esse intervalo mínimo para comparecimento, ele é o prazo de 3 dias. Não são 3 dias corridos, são 3 dias o que, Éden? São 3 dias úteis. Você sabe que quando a administração pública quer dias úteis, ela faz expressamente esta menção. Quando ela quer 3 dias úteis, ela fala úteis expressamente. Se ela quisesse dias corridos, bastava ela falar 3 dias. Se ela colocou úteis, ela espanca qualquer dúvida. Você sabe, na tela, olha lá a nossa observação. Traz aí a necessidade de 3 dias. O que, professor? 3 dias úteis. Você tem aí, portanto, a necessidade de 3 dias úteis. Não pode ser para amanhã. Tem que respeitar aí esse intervalo mínimo de 3 dias úteis. Quarta formalidade. Chegamos aqui na quarta formalidade. Ela diz o que, Éden? Com certeza, há também aqui a necessidade de identificação. Se o sujeito ele tem que comparecer, identificar se o comparecimento ele tem que ser pessoal, se a pessoa tem que comparecer pessoalmente ou se ela pode se fazer representar. Tem que informar se o sujeito pode se fazer representar ou se ele tem que aparecer pessoalmente. Isso porque, em determinados casos, o comparecimento pessoal ele é obrigatório. Imagine, tem que prestar informações, você tem que fazer depoimento pessoal, só você pode fazer esse depoimento, ele é pessoal, e a pessoa que está sendo processada é você. Então, com certeza, meus amigos, na comunicação, essa é a quarta formalidade. Não dá para dizer só o local, não dá para dizer só a repartição, quem é o interessado, não dá para dizer aqui, por exemplo, que o contraditório está formado e a data, a hora e local em que você tem que comparecer, se você não disser efetivamente se a pessoa pode se fazer representar ou se ela tem que ir pessoalmente. Esta foi a nossa quarta formalidade. A quarta formalidade, portanto, ela é indispensável como uma formalidade desse processo. Beleza? Vem comigo na tela, olha lá. Além dessa quarta formalidade, o que nós temos, Éden? Nós temos aqui quinta formalidade processual, e a quinta formalidade é informar, é a necessidade de informação. Tem que informar o que, professor? Se o sujeito ele deve comparecer pessoalmente, ou melhor, perdão, isso já foi a quarta, é informar se o processo continua, ou se o processo se interrompe, se o processo continua independentemente ou não do comparecimento, da parte. Informar se o processo continua, independentemente ou não do comparecimento da parte. Normalmente, o não comparecimento, com certeza, da parte não impede a continuação do processo. Mas isso tem que ser informado. Você me pergunta, Éden, a rigor, imagine que a parte deveria ter comparecido. Pessoalmente, a parte não comparece. O processo continua ou o processo para? Normalmente, a rigor, em regra, em linha de princípio, normalmente o processo continua, mas isso não pode ficar simplesmente subentendido, isso tem que vir expressamente. Então a administração ela tem que dizer se você tem que vir pessoalmente ou se você tem que se fazer representar, mas ela também não pode utilizar essa informação oculta como se fosse uma ameaça ou como se fosse uma forma de chantagem, não. Ela tem que dizer, tudo bem, você tem que vir pessoalmente, mas ela tem que colocar, se você não vier, o processo vai continuar do mesmo jeito. Então, se você não vier, o processo vai parar.
Isso tem que ser identificado, isso tem que ser dito no processo, beleza? Vem comigo, close na tela, olhe lá. Além dessa ideia de informações sobre se o processo continua ou não, independentemente do comparecimento ou não do sujeito, já falamos. E aqui, como sexta formalidade, nós temos o que, Éden? A indicação dos fundamentos legais. Como sexta formalidade, nós temos aqui a necessidade de identificação dos fundamentos legais pertinentes, pelo qual, com certeza, o sujeito foi intimado e o porquê da existência daquele processo, pelo qual o sujeito foi intimado e, com certeza, a existência, o porquê da existência daquele processo. Meus amigos, com certeza, o fato de o sujeito não comparecer não faz com que os efeitos da revelia lá do processo civil sejam aplicados. A sexta formalidade é simplesmente essa, apontar os fundamentos legais. Com isso a gente fecha as formalidades, mas tem uma observação que é essa que eu falei aqui no finalzinho agora. O que você tem que observar? Se o sujeito não comparece, Éden, quando ele deveria ter comparecido, independentemente se o processo vai continuar ou se o processo vai parar, a pergunta que pode cair na sua prova é: os efeitos da revelia aqui serão aplicados, sim ou não? Os efeitos da revelia, ou seja, presumir-se-ão, se presumirão verdadeiros os fatos alegados contra você, se você não veio aqui e se manifestou, presume-se ou não? Não, meus amigos. Então aqui na tela, olhe lá, ainda em relação à comunicação, você fecha aí esse estudo, você fecha essas seis formalidades com a observação. E a observação significa o que, Éden? Que os efeitos da revelia, a observação significa o quê? Que os efeitos da revelia, que são extraídos lá do Código de Processo Civil, eles não serão aplicados aqui. Ou, repito, o fato do sujeito não comparecer não faz com que sejam tidos como verdadeiros os fatos produzidos no processo. Lembre-se que aqui o que se busca é a verdade não formal. Lembre-se que aqui o que se busca é a verdade real. É a verdade real que está sendo buscada. Com certeza, aqueles efeitos da revelia, portanto, aqui não serão aplicados. Assim, se ele não aparecer, para se defender, o que acontece, Éden? Vai ter que ser nomeado um defensor dativo. Você não pode presumir que são verdadeiros todos os fatos contra ele alegados no processo. Não. Se ele não comparece, e se ele não comparece, Éden, quando deveria ter comparecido, quando ele próprio deveria ter comparecido para que ele próprio pudesse se defender, ele deveria comparecer para se defender, e ele não comparece. Vai se presumir verdadeiros os fatos contra ele alegados? Não, não vai se presumir, porque a gente já viu que os efeitos típicos da revelia lá do processo civil não serão aplicados a eles aqui. Agora, com certeza vai ter que ser nomeado um defensor dativo, alguém para ir lá no seu lugar e lhe defender. Ok? Tudo beleza? Tudo jóia? Venha comigo, close na tela. Bom, com isso a gente fecha aqui essa fase. Perceba que essa é a primeira fase. Falamos aqui da fase de início, portanto, falamos aqui da fase de instauração. Fechamos a fase de início com todas essas formalidades, inclusive da comunicação. Fechamos a fase de instauração e chegamos aqui na segunda fase. O que nós temos que observar, Éden? A segunda fase é a fase da instrução. A segunda fase é a fase da instrução. É a fase da instrução. E o que nós temos que observar, professor? Nesta fase, a administração deve produzir todas as provas. A administração ela deve produzir todas as provas que vão ser indispensáveis para a busca daquela verdade real. Todos os elementos de prova devem ser produzidos. Essa instrução processual no processo administrativo, ela é muito ampla, ela é amplíssima, meus amigos. A instrução processual, falar em instrução processual é falar em instrução probatória, é falar em produção de provas. E aqui eu digo que a administração ela tem que produzir todos os meios de prova. Lembre-se que a gente está em busca da verdade real. E se a gente quer buscar a verdade real, a gente tem que admitir a produção de todos os meios de prova que são legalmente admitidos em direito. Todos os meios de prova que são legalmente admitidos em direito devem ser aqui admitidos também pela administração pública. Na tela, o que se busca é a verdade, o que, professor? O que se busca é a verdade real. O que se busca é a verdade real, meus amigos. E essa, com certeza, só vai poder ser atingida se as provas forem amplamente produzidas. Professor, se perguntarem na minha prova, é possível a utilização da chamada prova emprestada? O que você diria? É possível a utilização da chamada prova emprestada? Com certeza, é possível, desde que tem um requisito, desde que ela tenha sido produzida o quê? De maneira lícita, desde que
ela tenha sido licitamente produzida. Se na origem ela for uma prova lícita, imagine, lá no processo penal houve uma escuta telefônica. O juiz autorizou uma interceptação de comunicações telefônicas. Então imagine que no processo penal o juiz tenha autorizado a quebra do sigilo telefônico e o juiz tenha determinado uma escuta telefônica. Quebrou o sigilo e determinou a escuta telefônica. Beleza, só que lá foi tudo lícito. Então, assim, não houve desrespeito ao princípio da intimidade, não houve desrespeito ao princípio da privacidade. Foi uma hipótese constitucionalmente prevista. A hipótese estava lá prevista na lei 9966, 9266, enfim, a lei das interceptações telefônicas. Com certeza, dentro do conjunto probatório, era indispensável aquela prova para a instrução criminal, para a instrução, para a investigação criminal, para 9962 de 2000, 9962 de 2000. Meus amigos, com certeza você tem aí, na verdade 9962 de 2000 é outra, é do direito administrativo. Lá é 9296 de 96, me lembrei. A lei das interceptações telefônicas é a lei 92. E a Constituição fala que para ter interceptação, para quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, tem que ter uma hipótese da lei 9296 de 96, tem que ser por ordem judicial e tem que ser para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então você tem que, respeitados todos esses requisitos da Constituição, foi produzida essa prova licitamente. Qual foi a prova, Éden? Interceptação das comunicações telefônicas, a quebra do sigilo telefônico. Essa prova ela pode ser emprestada para o processo administrativo? Pode. Essa prova ela pode ser emprestada para o processo administrativo. Por quê? Porque a sua origem é lícita. Agora, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, se a prova é produzida ilicitamente lá atrás, é óbvio que ela contamina qualquer processo que essa prova venha a ser utilizada. Contamina essa prova contaminada, ela consequentemente vai contaminar qualquer processo no qual ela eventualmente venha a ser utilizada. Então, com certeza, neste caso, o que nós temos, Éden? Neste caso, apenas as provas que tenham origens lícitas, que tenham sido licitamente produzidas em outros processos, podem aqui ser utilizadas de maneira emprestada. Beleza? Tudo jóia? Vem comigo, close na tela, olha lá. Falamos aqui da segunda fase, falamos da fase de instrução, que a administração em busca da verdade real tem que admitir todos os meios de provas legalmente admitidos em direito, que a prova emprestada, desde que ela tenha uma origem lícita, ela também é permitida. E aí você me pergunta, Éden, e se no processo administrativo determinada situação exigir como meio de prova a emissão de um parecer? Se em determinada situação, para que a dúvida seja sanada e a verdade real seja apresentada, se fizer necessário a existência de um parecer, qual o prazo máximo que uma autoridade tem para emitir um parecer? O prazo máximo do parecer, para ele ser apresentado, para que o parecer seja apresentado, o prazo máximo é de 15 dias. Esse é o prazo máximo para a apresentação do parecer como elemento da instrução probatória em busca da verdade real. Salvo lei específica, claro. Se houver uma lei específica dispondo em sentido contrário, esse prazo pode mudar. Mas a regra é que esse prazo ele é de 15 dias. Esse é o prazo que os órgãos consultivos, eles têm o que, Éden? É o prazo que os órgãos consultivos ou as autoridades administrativas têm para emitir o seu parecer no processo. Professor, se não houver disposição legal expressa, o parecer é obrigatório ou facultativo? Eu vou colocar aqui como regra, o parecer é facultativo. Repito, salvo disposição expressa. Como regra, o parecer ele é o que, professor? Ele é facultativo, salvo disposição legal expressa. A regra é que o parecer ele é facultativo. Com certeza, se não tiver lei específica dispondo em sentido contrário, esse parecer ele é facultativo. E o prazo é o prazo de 15 dias. Professor, se ele é facultativo, ele pode ser proferido, o julgamento pode ser proferido sem o parecer. Imagine, ele é facultativo, você pede a uma autoridade administrativa que emita um parecer, ela tem um prazo de 15 dias, o parecer não é emitido, mas ele era facultativo. Pode acontecer o julgamento? Pode. Pode ter até decisão. Pode acontecer o julgamento e pode até ter decisão. Porque mesmo vencido o prazo e o parecer que foi solicitado não tiver sido apresentado, como ele era facultativo, isso não impede a conclusão do julgamento e isso não impede que a decisão ela efetivamente seja proferida, tá? Isso não impede a conclusão do julgamento e não impede que a decisão ela seja
proferida na tela. Agora, se esse parecer asterisco com uma situação excepcional, ele for obrigatório, o processo fica paralisado até a emissão deste parecer. E se passar de 15 dias, Éden, vai ficar paralisado do mesmo jeito. Se passar de 15 dias, o processo vai ficar paralisado da mesma forma, do mesmo modo. Passou de 15 dias, o processo da mesma forma vai ficar paralisado. E o sujeito, professor, o sujeito uma hora vai ser responsabilizado. Pode demorar 1000 anos, o processo fica parado, e ele vai lá e coloca o parecer. Mas, mesmo que ele dê o parecer, como ele deu de maneira atrasada, esse sujeito ele vai ser o quê, professor? Ele vai ser responsabilizado. Então, essa é a regra do parecer. Se não tiver lei específica dispondo em sentido contrário, o prazo de parecer é 15 dias. Como regra, o parecer é facultativo. Mesmo sendo facultativo, eu peço. O prazo continua sendo de 15 dias, salvo disposição de lei em sentido contrário. Se em 15 dias, ele sendo facultativo, o parecer não é apresentado, posso ter julgamento, posso ter decisão. Se ele for obrigatório, o julgamento para. Não tem como ter decisão, não tem como ter julgamento, o processo vai parar. Se ele for um parecer obrigatório, indispensável àquela situação, indispensável à resolução daquele processo, o processo vai parar. E é claro que quem atrasou, que quem extrapolou os 15 dias nesse prazo genérico que nós temos, vai sim ser chamado à responsabilidade. Esse sujeito, ele vai sim ser chamado à responsabilidade. Beleza? Tudo jóia? Venha comigo, close na tela, sobre a instrução probatória. Falamos aqui do parecer, com certeza depois se responsabiliza quem deu causa. E aí você pergunta, professor, quando o parecer é obrigatório, mesmo que passe os 15 dias, o processo volta a correr? Eu já disse não. O processo vai ficar o quê? Pause. Aqui o símbolo do pause. O processo vai ficar parado. Professor, e nessa fase de instrução, qual é o prazo que a pessoa, que o interessado, ele tem para a defesa? Qual é o prazo que o interessado tem para a defesa? Qualquer manifestação do interessado num processo administrativo, a defesa tem que ser feita em 15, ou melhor, em 5 dias. O prazo para a manifestação do interessado é de 15, ou melhor, é de 5. O prazo é de 5 dias, claro, salvo manifestação de lei específica em sentido contrário. Por exemplo, no PAD, eu vou colocar aqui no PAD, esse prazo ele é de 10 dias. O prazo de manifestação de defesa no processo administrativo, aqui é uma exceção, um asterisco, é uma situação especial, aí você tem um prazo de 10 dias. Lembrando que a não manifestação do interessado, eu já disse, ela não faz operar os efeitos da revelia. Esse prazo de 10 dias é um prazo específico para o PAD, mas a regra geral nos processos administrativos tradicionais, no processo administrativo genérico, no PA, não é PAD, não é PAF, não é fiscal, não é disciplinar, a regra é que a manifestação do interessado em defesa, ela tem que acontecer em 5 dias. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, a gente fecha essa fase aí. Recapitulando, nós temos o que, professor? Que essa segunda fase é a fase da instrução. A fase da instrução significa a fase da produção de provas. A administração ela tem que fomentar essa produção de provas, até porque ela vai estar buscando a verdade real. E no exercício da busca por essa verdade real, no exercício da busca pela verdade real, o que é que nós temos, professor? No exercício da busca pela verdade real, ela tem que admitir todos os meios de prova em direito, ela tem que trazer a possibilidade de todos os meios de provas em direito admitidos serem produzidos. É possível prova emprestada, Éden? É, desde que a origem dessa prova seja lícita. Se tiver necessidade de parecer, o prazo é de 15 dias. Se ele for obrigatório, o processo para enquanto ele não vem e o sujeito é responsabilizado caso atrase. Se ele for facultativo, o processo não para se ele não vem. O processo não para se ele não vem. E o que é que nós temos, Éden? O processo não para e a decisão pode ser proferida. Com certeza, esse é o prazo que os órgãos consultivos ou a autoridade administrativa têm para emitir esse parecer. E o prazo para o sujeito apresentar suas manifestações de defesa, Éden? Bom, a regra desse processo que é genérico é o prazo de 5 dias. Mas, se for um processo específico, como, por exemplo, um processo administrativo, você tem um prazo de 10 dias. Fechamos a segunda fase, já havíamos falado da primeira, e agora vamos para a última fase. Para concluir a terceira e, consequentemente, concluindo a terceira fase, concluirmos o estudo do processo administrativo, consequentemente, concluindo aqui essa terceira fase. Vamos concluir o estudo do processo administrativo. Que fase é essa, Éden? Essa aqui é a fase do julgamento. Essa aqui é a fase do julgamento. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? E o julgamento tem que ter o que, Éden? Bom, falou em julgamento, minha gente. Com o artigo 50 dessa lei, nós temos que ter motivação.
Falou em julgamento, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter motivação. Motivação significa a justificativa da decisão. O julgamento é um ato final do processo e, como qualquer ato administrativo, ele tem que ter motivação. Com certeza, nós temos o que, Éden? A motivação, como regra, ela é obrigatória para os atos administrativos. Quase todos os atos administrativos dependem de motivação, quase todos. Maioria esmagadoramente majoritária, com perdão pelo pleonasmo, né? A maioria, com certeza, se é maioria já é majoritária, a maioria esmagadora, a gente pode sintetizar. A maioria esmagadora, meus amigos, ela já traz o que, Éden? Ela já traz que os processos, ou melhor, os atos administrativos, e o ato de julgamento não deixa de ser um ato administrativo, ele tem que ser objeto de motivação. Ele tem que ser motivado. Professor, a motivação ela está fundamentada onde? No artigo 50 da Lei de Processo Administrativo. Ela está motivada no artigo 50 na Lei de Processo Administrativo. Quais são os atos que precisam ser motivados? E quase todos aparecem ali. A motivação nada mais é do que a exteriorização das razões e justificativas daquele ato. Se você vai julgar dizendo defiro o pedido, não defiro, demito, não demito, enfim, tudo que você decidir no bojo de um processo administrativo, para que a sua decisão seja válida, para que a decisão não seja nula, essa decisão ela tem que ser objeto de motivação. Motivação que não se confunde com motivo, você viu lá em atos administrativos que motivos são os fundamentos de fato e de direito que ensejam a prática do ato. Motivos são os fundamentos de fato e de direito que ensejam a prática do ato administrativo. Isso é motivo. Agora, motivação seria a exteriorização das razões justificativas da prática do ato, a exteriorização do próprio motivo, e com certeza o julgamento ele depende de motivação. Professor, cai muito em prova o quê? Sobre motivação na tela, o que significa a chamada, você tem que saber, o que significa a chamada motivação aliunde. O que significa a motivação aliunde? É aquela motivação que remete à motivação de atos anteriores. Motivação aliunde, com certeza ela está admitida, e é aquela que faz referência à motivação de atos anteriores. Imagine, eu motivo este ato com base em um parecer que foi produzido em uma situação anterior. Eu motivo este ato com base em uma informação que foi produzida em um outro momento anterior. Então, motivação aliunde é aquela que se funda em razões e motivos que foram praticados e que foram exteriorizados em momento anterior, em outra situação. Beleza? Tudo jóia? Na tela, falamos aqui do julgamento que tem que ter motivação, que essa motivação ela pode ser aliunde e que com certeza outras hipóteses podem aparecer aqui. O que, Éden? O julgamento ele deve ser decidido pela autoridade competente. O julgamento ele deve ser decidido pela autoridade competente, mas é claro que pode haver hipótese de que a autoridade competente eventualmente pode delegar, a autoridade competente eventualmente pode avocar. É claro que na decisão é possível que tenha havido uma delegação e uma avocação de competências. Pode ser que tenha havido delegação, pode ser que tenha havido avocação de competência. Com certeza, a regra é que a autoridade competente julgue, mas se a competência foi delegada ou se a competência foi avocada, com certeza, se foi delegada, quem vai julgar o delegado ou o delegatário? Se foi avocada, a autoridade hierarquicamente superior que avocou, até porque você sabe que se na delegação não precisa hierarquia, na avocação precisa, a autoridade que avocou a competência é que vai proferir aquele julgamento. Professor, essa é uma exceção à competência, porque a competência é da autoridade. Quais são as exceções à competência da autoridade para julgar? Quando a competência estiver delegada ou quando a competência estiver o quê? Avocada. Existem outras exceções à competência, Éden? Existem, venha comigo, close na tela, olhe lá. Como outras exceções à competência, nós temos aqui, por exemplo, os institutos do impedimento e da suspeição. Como outras exceções à competência, nós temos aqui, por exemplo, os institutos do impedimento e da suspeição. Falamos aqui em impedimento, falamos aqui em suspeição. Impedimento, todas as vezes que a autoridade competente tiver interesse direto na causa, estiver litigando com qualquer dos interessados em outro processo, quando participou de alguma etapa do processo, com certeza ela é o que, Éden? Ela é impedida. Participou de uma etapa do processo, está litigando com alguém, com certeza ela é impedida. Professor, se ela é uma inimiga ou ela é muito amiga de uma das partes, ela é suspeita. Então é claro que se for impedida, se for suspeita, isso aí vai impedir que ela efetivamente continue naquele caso. E isso aí vai ser também uma exceção à competência. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Bom, a gente está chegando aqui, né, ao final da nossa aula. Praticamente a gente pode dizer que a gente concluiu o processo, praticamente, né?
Mas a gente ainda tem um novo encontro. A gente tem um novo encontro por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque faltou o simulado. Não podemos esquecer, talvez seja o mais importante, é você aferir, você mensurar o seu conhecimento a partir das questões que eventualmente vamos fazer em um simulado. Então eu vou passar um simulado, eu vou disponibilizar esse simulado no portal e eu venho aqui para resolver esse simulado com vocês, beleza? E aí, claro, antes desse simulado, a gente fala do último assunto, o único que ficou pendente, até porque o processo é grande. O único que ficou pendente foi o que, Éden? Foi intervenção do Estado na propriedade. A gente fala de intervenção na próxima aula e a gente conclui com o nosso simulado. Beleza? Tudo jóia? Então, muito obrigado. Se você assistir esse vídeo antes da Páscoa, feliz Páscoa. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.